Vamos lá, gente. Boa noite. Bom, hoje a gente vai dar continuidade em algumas informações aí para ajudar vocês no desenvolvimento da atividade de EPT e também para trabalhar a questão de futuros projetinhos aí que vocês podem vir a ter, tá? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre iluminação e ventilação naturais. Deixa eu puxar aqui. Então, a gente fala um pouquinho de iluminação e ventilação nas edificações, tá? A questão de iluminação e ventilação natural, tá? Hoje, muito provavelmente, a gente vai falar mais de iluminação, tá, gente? A gente vai falar muito mais de iluminação hoje do que ventilação propriamente dita, tá? O que eu quero deixar bem claro para vocês e frisar é o seguinte: quando eu falo de iluminação e ventilação natural, tá? Eu estou falando o seguinte, que eu tenho que pensar em ambientes que tem que receber sol e brisa, né? Para ter uma renovação do ar confinado naquele ambiente, tá? O que é interessante vocês entenderem é que as informações que eu vou estar passando para vocês, tá? São conceituais, tá? Não são cálculos, tá? É tudo conceito. Na verdade, vai ser um resgate dos conceitos que vocês já aprenderam na época que vocês tiveram isso em física e geografia, tá? Ensino médio e ensino fundamental, tá? Então, vocês aprenderam a teoria e agora vocês vão ver a prática disso aplicado, tá? Por que que eu tenho que aprender isso? Porque a nova legislação assim me pede, tá? Nos cursos de nível superior, engenharia, arquitetura, tá, pessoal? Infelizmente, tá, no caso da engenharia, não é abordado esses tópicos aí, tá? Então, o pessoal que faz engenharia pode ter certeza que não vai ver essas informações aí, tá? E para quem for pensar em fazer arquitetura, vai ver isso, tá? Um pouco mais de profundidade, porém não tanto mais assim, tá? Por quê? No curso de arquitetura, você tem um semestre para iluminação e ventilação natural e um semestre para acústica e ergonomia, tá? É mais ou menos dividido dessa forma aí. E no curso técnico de edificações, vocês podem se sentir privilegiados em estar tendo essas informações aí, né? São informações que a gente começou a dar há uns 2 anos para cá, justamente por conta da reformulação do Código de Obras, né? Porque até então a gente não abordava esse assunto da forma como está sendo abordado agora. A gente abordava de uma outra forma, tá? Então aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer agora no decorrer. Todo o material que eu for falar aqui para vocês já está disponível lá no item de materiais de auxílio, lá de notas de aula, já estão todos lá, tá? Então, não se preocupem que vocês têm acesso ali. O que é importante saber
a gente, que é o seguinte. Tá? Deixa eu ver aqui. Que com o Código de Obras de 2017, tá? Essa reformulação do código, tá? A gente deixa bem claro que sempre que a gente pensar em iluminação e ventilação em qualquer ambiente projetado, eu tenho que respeitar que é dito, tá, nas normas 15.575, que é a norma de desempenho nas edificações, né? E também na norma 15.215. Tem um momento que a própria norma 15.575, ela remete à norma 15.215. A norma 15.215 é a norma de conforto. Tá? Ela vai falar justamente de iluminação e ventilação naturais aí. Tá? Essas duas normas também tem lá nos itens de materiais de apoio, tá, gente? Foi disponibilidade como material de apoio acadêmico, então tá lá disponível. Estão lá disponíveis. O que eu gosto de mostrar para vocês é o seguinte, que na utilização do código de 1992, tá, já existia uma receitinha de bolo para a gente determinar a questão da iluminação natural no ambiente e da ventilação. Primeiro, quem que ia ser o objeto, fonte para a iluminação natural e para a ventilação natural? As janelas, tá? Então, sempre que eu falar de iluminação natural e ventilação, eu estou pensando em qual tamanho de janela que eu vou utilizar no meu ambiente, tá? Isso significa que não adianta eu ir no depósito de material de construção e escolher uma janela X e colocar no meu ambiente. Eu preciso verificar, desculpa, preciso verificar se essa janela comporta no meu ambiente conforme o estabelecido no Código de Obras. Tá? No Código de Obras de 92, como eu falei para vocês, era receitinha de bolo. Tá? Aí tinha o meu ambiente, por exemplo, um dormitório, que o dormitório pertence ao grupo A, tá? De 5 metros quadrados. Tá? A área dele, 5 metros quadrados. Então, eu tinha que prever, tá, que dessa metragem quadrada, de 5 metros quadrados, a minha janela deveria medir o equivalente a 15% de 5 metros quadrados. Tá? 15% de 5 metros quadrados é aproximadamente 0,75 metros. Tá? É só fazer a continha que vocês vão chegar nesse valor aí. Tá? Em outras palavras, eu tinha que prever uma janela de abertura, quando ela totalmente aberta, fosse equivaler a 0,75 metros. Em outras palavras, um vão mínimo de 1 metro por 75 centímetros. Tá? Então, uma janela de 1 por 75 é 0,75 metros. Determinei a minha abertura para receber a iluminação natural. O que é a iluminação natural? A iluminação natural, ela vem de uma fonte luminosa natural. Seria quem? O sol. Mas que nem hoje de manhã.
tempo encoberto, eu tinha fonte luminosa? Também tinha. Tá? Era a partir do sol também, só que as nuvens estavam cobrindo o sol direto. Tá? Então, a gente tem o que a gente chama de céu encoberto. Então, eu tenho a minha fonte natural. E para ventilação, 50% da abertura natural. Em outras palavras, a minha janela aberta pela metade tem que prever a entrada de uma brisa, uma corrente de ar, algo parecido aí, para ter a renovação do ar dentro do ambiente. Isso era o que todo mundo adotava até a reformulação do Código de Obras. Então, até junho de 2017, todo mundo adotava essa informação aí. Tinha um embasamento científico? Para ser sincero, não. Acharam interessante um valor X aí, todo mundo adotou e foi utilizado como uma verdade nesse período aí. Com a reformulação do código em 2017, essa regra caiu por terra, não se usa mais ela, para não dizer que a gente não usa ela 100%, às vezes a gente utiliza ela para ter uma ideia inicial de tamanho de janela e depois adequa conforme o que pede a nova norma, ou melhor, o novo código, que é de 2017. Que ele deixa bem claro que para pensar questões de iluminação natural, ventilação natural, eu sou obrigado sim a seguir a norma 15.575, a desempenho nas edificações, e a 15.215, que é de conforto, iluminação e ventilação naturais. Isso significa que toda informação de abertura, janela ou vãos para iluminação e ventilação tem que ser desenvolvido pelo projetista conforme a norma. Se não estiver dentro da norma, é quase certeza que não vai estar correspondendo aos conceitos de conforto ambiental e sustentabilidade. Que é a palavra de ordem hoje em dia aí, conforto e sustentabilidade. Como eu falei para vocês, vamos falar primeiramente sobre iluminação. Aí depois a gente fala da ventilação. Da ventilação é um pouco de consequência da questão da iluminação. Aí vocês vão entender por que eu estou falando de consequência aí. A norma 15.575, ela pede para eu verificar como é que acontece a questão da iluminação natural no meu ambiente. Como é que esse ambiente recebe essa iluminação natural? A partir de quem? Se é uma porta grande, se é uma janela, se é um buraco, se é através do telhado. Como é que acontece a iluminação natural desse ambiente? E como é que eu vou suprir o sistema de iluminação artificial no período noturno, de forma a garantir o conforto e segurança na edificação? Então, eu tenho que pensar, durante o dia, esse ambiente tem que ser iluminado, de preferência, da forma natural, sem precisar acender lâmpada, economia de energia.
E à noite, mesmo acendendo as lâmpadas para poder utilizar o ambiente, essa iluminação, ela não pode prejudicar o restante do conforto, principalmente conforto térmico, no meu ambiente. Porque a lâmpada radia calor também. Tá? Então, eu tenho que manter esse equilíbrio. Tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês, tá, gente? Opa, é o seguinte. Eu não vou passar cálculo para vocês, tá? Porque tudo isso a gente tem que calcular. O que eu vou passar para vocês são conceitos. Como eu falei, em 2, 3 dias, né, em 2, 3 aulas, é meio impossível passar informações que a gente dá em 1 ou 2 semestres na faculdade. Tá? Então, eu vou passar conceitos. E esses conceitos serão revisão, várias revisões, né, de informações de física aplicada, tá? A parte de ótica, que é iluminação, e geografia. E, em alguns momentos, para suprir as informações que a gente precisa ter, tá? Eu poderia fazer através de cálculo ou através de simulação gráfica. Eu prefiro simulação gráfica. Tá? Ser sincera para vocês, eu odeio cálculo. Tá? Então, como é que a gente faz uma simulação? Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, Davi, sim, vocês vão mexer com a questão da iluminação e ventilação? Sim. O que vocês não vão fazer é calcular, tá? Mas vocês vão mexer com a iluminação e ventilação? Sim, tá? Porque vai chegar um determinado momento que vocês vão descobrir o seguinte: essas informações todas vocês já sabem, tá? Vocês aprenderam desde que vocês eram pequenos, vocês sabem tudo isso. O que vocês não sabem é como vocês vão aplicar isso. Eu vou estar passando para vocês algumas informações de aplicação, tá? Práticas, ou através de gráfico, e não por cálculo. Tá? A não ser que aqui alguém queira fazer cálculo de derivada integral. Se alguém quiser, eu passo a fórmula aí sem problema. Tá? Mas eu acho que derivada integral não é o caso, né? E o gráfico dá o mesmo resultado. Ou a utilização de softwares, tá? Programas de simulação, que é mais legal ainda. Tá? Mas para isso a gente tem que entender ou relembrar alguns conceitos para poder estar aplicando esses softwares. Tá? Esses softwares, tá? Nesses programas, nós temos o SketchUp e temos o Revit. Tá? São os mais utilizados aí. Além desses, tem outros softwares também que faz a simulação. Tá? Já vou avisando. O SketchUp, ele é o mais fácil de todos, porém é o que mais problema tem de, não posso dizer para vocês, da questão de precisão nessa simulação. Tá? O Revit, depois que você aprende a configurar ele para os itens necessários para fazer a simulação, você consegue enxergar o que você quiser e mais alguma coisa aí. Tá? Ele é mais próximo da realidade. Tá? Fora outros softwares que são específicos só para isso. Para isso, o quê? Tá? Para eu determinar
se o meu ambiente está recebendo a quantidade de luz necessária que a 15575 determina para o ambiente. E aonde que eu encontro essa informação? Na tabela 13.1, dentro da 15575. Que eu fui boazinha, já deixei aí para vocês. É justamente essa tabelinha aqui. Que ele diz o seguinte: em ambientes do tipo sala, dormitório, copa, cozinha, área de serviço, eu tenho que prever que as minhas aberturas, pode ser mais de uma, não precisa ser exatamente só uma, pode ser mais de uma, tá? Consiga fazer com que o ambiente tenha uma iluminação, tá, que provenha algo em torno de 60 lux para mais e não para menos. O que vem a ser 60 lux? Tá? Lux é uma unidade de medida, tá, de iluminância, que me diz o seguinte: em 1 metro quadrado, eu tenho que prever, tá, que esse 1 metro quadrado está medindo 60 lux. Como é que eu sei isso? Através de um equipamento chamado luxímetro. Aí vem a pergunta: como é que eu vou utilizar o luxímetro, que é um equipamento eletrônico, tá, que vai medir a quantidade de luz daquele ambiente, tá, num projeto, se o ambiente não está construído ainda? Existe uma tabela, que eu esqueci de pôr aqui, mas para amanhã eu entrego para vocês, que ela me informa quanto de luz eu tenho num dia de sol a pleno, entre nuvens, sol encoberto. Tá? Isso significa o seguinte: que dependendo da quantidade de luz natural que entra no meu ambiente, eu consigo saber, sem fazer conta, tá, e sem utilizar aparelho nenhum, se a cada 1 metro quadrado eu tenho esses 60 lux. Tá? Lembrando que, se não me falha a memória, o Sol irradia algo em torno de 10.000 lux, se não me falha a memória. Tá? Significa que, se eu conseguir deixar entrar 1 metro quadrado de Sol, e dependendo do tipo de piso que eu utilizar, ele vai irradiar para o restante, e eu consigo meus 60 lux, sem fazer conta. Tá? Mas, para isso, eu tenho que saber como é que essa janela vai trabalhar nesse espaço aí. Perfeito? Eu estou vendo aqui que a Joyce gosta do Revit, então ela já pode ver como que isso faz no Revit e explicar para a gente depois, que eu estou aprendendo. Então, quem que faz esses cálculos? Tá? Pode ser tanto arquiteto quanto engenheiro. Tá? Por que eu falei tanto um quanto o outro? Pelo seguinte: na faculdade de engenharia, não se aprende isso, ponto. Na faculdade de arquitetura, você tem um semestre para se aprender isso. Isso significa que você aprende somente conceitos. Cálculo em si, na arquitetura, você quase não aprende. Tá? Você aprende quem? A parte de conceito que eu estou passando para vocês. Um pouco mais aprofundado. Tá, Davi? Mas aprende. Tá? Na engenharia, nem os conceitos. Aí você vai perguntar, mas você falou que tanto um quanto o outro sabe fazer isso? Porque depois que termina a faculdade, você vai fazer uma especialização nessa área.
E essa especialização, tanto engenheiro quanto arquiteto podem fazer essa especialização. Tá? Então, hoje, os especialistas nessa área, que a gente chama de luminotécnica e luminância, nós vamos encontrar engenheiros, arquitetos, designers, né, designers de interior, e físicos. O pessoal na área de física também se especializa nessa área para trabalhar com isso. Então, qualquer profissional pode mexer com isso, mas vai ter que fazer um curso de especialização à parte, porque a graduação não traz isso. Ô, Joyce, pensei que você fosse explicar pra gente como é que mexe com isso. Mas tudo bem, isso daí eu já sei mais ou menos, tá? Aí depois eu explico. Essa parte do usar o Revit para colocar essa informação aí. Tá? Então, aonde que entra a função de vocês como técnico, tá? Entra no seguinte, vocês como técnicos de edificações, vocês podem assinar um projeto para aprovação na prefeitura de até 80 metros quadrados. Isso significa que, nesse projeto que você desenvolveu e vai entregar na prefeitura para aprovação, tem que estar em conformidade com a norma 15.575. Então, todas as aberturas de portas e janelas têm que estar dentro do que pede a norma com relação à iluminação e ventilação natural. Entendeu agora? Agora vocês entenderam por que eu tô pegando no pé disso daí? Não é só um capricho meu, tá, gente? Eu poderia muito bem passar batido por isso e vambora. Explicaria isso daí só quando o pessoal de design de interiores me pede para dar essas aulas. Então, vocês sim precisam dessas informações. Tranquilo? Exatamente, tá? Sabendo o conceito e sabendo como se adequar à norma, tá? Meu, é lindo, né? No momento que vocês estiverem exercendo a função de vocês, vocês vão saber. E vou além, tá? Vocês também podem utilizar isso a favor de vocês no momento que vocês forem comprar um imóvel para vocês. Muitas vezes o pessoal compra um apartamento ou uma casa pela vista que o imóvel oferece. Só que esse imóvel que vocês estão comprando pela vista, né, pelo panorama que ele dá, ele está justamente numa área que, pela geografia, não vai bater sol. Significa que você já está comprando um imóvel condenado. Tá? Às vezes, aquele imóvel que não tem uma vista mais agradável, tá? Mas bate sol, tem bastante ventilação, ele é muito melhor, muito mais saudável do que aquele que traz uma vista bonita e não te dá nem iluminação e nem ventilação adequada. Então, para a gente se precaver também. Para o nosso dia a dia, isso também é muito bom. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu fui ver um imóvel, né? Não deu certo, tudo bem. Aonde o corretor queria, porque queria, me empurrar uma casa X num condomínio. Porque a vista daquela casa era maravilhosa. Realmente, a vista era deslumbrante. Só que eu falei para ele que eu não queria aquela casa de jeito nenhum, nem de graça.
Por quê? Era a fachada sul a casa. Era lá do sul. Ela não recebia sol, só recebia vento. Isso significa que eu estava já comprando uma casa doente. Quando a gente fala um imóvel doente, não quer dizer que ele tem patologias, tá? As pessoas que irão morar lá vão ter muitos problemas, principalmente nas vias respiratórias, tá? Vai ter problema de bronquite, vai ter problema de rinite, vai ter muito problema de saúde, porque a casa ela não está numa localização que privilegia a entrada do sol. Ela é muito úmida e fria. Tá? Ou o apartamento, tá? Ele é muito úmido e frio. Então, quem for morar lá, com o tempo vai ganhar grandes doenças. Tá? Principalmente rinite, asma, bronquite e companhia. Aí, no momento que sair de lá e for para um outro imóvel, onde tem uma boa iluminação, entrada de sol, pode ter certeza que depois de um certo tempo, vai deixar de ter esses problemas de saúde aí. Aí, tá vendo? Carlos não me deixa mentir sozinha. Tá? Ele já passou por algo parecido. Né? Isso é muito comum, gente. As pessoas ficarem sempre com resfriado, bronquite atacada, e acha que é o médico que não está dando um remédio bom para a pessoa. Se ela mudar para um ambiente com mais sol e uma troca de ventilação adequada no ambiente, a saúde dela melhora. Isso é fato. Então, Navi, aonde que isso entra no técnico de edificações? Em tudo. Tá? Quanto mais você tiver essa informação, mais você consegue trabalhar num ambiente residencial ou mesmo comercial de forma a questão da sustentabilidade, tá? Que a economia de uma forma mais amigável e tudo mais, e diminuindo a questão de problemas de saúde. Tá? Então, assim, o que o Y está perguntando, né? Como é que a gente sabe a localização disso tudo? É através da rosa dos ventos? Sim, é através dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Tá? Então, sabendo essa informação, tudo, que a gente consegue determinar qual é o melhor ponto, deixa de ser o pior ponto, como é que a gente determina se vai ter uma boa penetração de sol ou não vai ter. Tá? E você mesmo, Davi, viu? Ou melhor, já sentiu na pele, né? Isso que eu tô falando. Tá? Porque às vezes, por conta de falta de ventilação e umidade, aí, você só ficou meia hora, já tem problema. Tá? Entendeu? Onde isso tudo entra? Tá? Parece que eu tô sendo chata e pegando nesses assuntos, tá? Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte: diferencial hoje no que é um termo? No profissional, sabe, que o mercado procura, é esse profissional que conhece de tudo um pouco e se especializa numa determinada área, tá? Porém, tá, na questão da construção civil, eu encaro isso hoje, né? Eu já vi vários problemas e projetos, aonde o pessoal mais erra nessa questão aqui que eu estou falando para vocês. Isso tanto engenheiros, principalmente, né? Arquitetos, que não deveriam, mas erram, e erram feio, tá? E técnicos de edificação. Tá? E com essa nova revisão do Código de Obras de 2017,
ele vem justamente para que as pessoas, os profissionais, né, parem de errar nesses pontos. Tá? Ou, se tiver erro, que eles diminuam. Tá? E vocês, como técnico de edificações, poderão assinar projetos para aprovação de até 80 metros quadrados. Então, vocês têm, sim, que ter noções sobre isso. Tá? Aí, ó, olha para o lado bom. Sabendo fazer uma boa iluminação e uma boa ventilação, vocês vão economizar em energia elétrica. Tá? Por quê? Não precisa utilizar lâmpada durante o dia nos ambientes. E ar-condicionado. Não vai precisar utilizar ar-condicionado no verão. A casa no verão fica fresca e no inverno ela vai ficar quentinha. Sabendo dosar essas informações aí. Tá? Então, você tem uma economia também no final, na ponta do lápis. Tá? O que é difícil, muitas vezes, é a gente chegar nesse valor aí, dos 60 lux por metro quadrado. Tá? Mas amanhã, eu vou fazer uma simulação gráfica com vocês, que é uma simulação à mão, não é no Revit ainda não. Tá? Mostrando para vocês como é que a gente determina isso, esses 60 lux aí no ambiente, sem fazer conta. Tá? Infelizmente, tá? Por esse semestre ser um semestre diferenciado dos anteriores, né? O que eu vou exigir de vocês? Que vocês entendam os conceitos. A aplicação, eu não vou poder exigir, vai ser uma pena. Não. Mas eu, mesmo assim, eu vou passar para vocês os métodos de simulação. Tá? No caso da simulação, a norma 15.75, ela pede para a gente fazer uma simulação, tá? Em 2 horários do dia, tá? De manhã e à tarde, pegando mais ou menos o meio da manhã, 9, 9h30, 10 horas da manhã, e à tarde, 3, 3h30, 4 horas da tarde, tá? E as informações entre o dia, ou melhor, no dia 23 de abril, analisando o que seria o que vai acontecer no dia 23 de abril e 23 de outubro, tá? Análise nesses 2 dias aí, tá? E tendo como referência o tipo de sol que você vai ter, a latitude que está sendo trabalhada, tá? A questão geográfica, posição do norte e tudo mais aí. Tá? Antes da continuidade, a pergunta é: por que 23 de abril e 23 de outubro? Alguém saberia dizer? Estação do ano. Tá, que estação do ano? A Joelma falou que é uma estação do ano. Mas qual estação do ano? Outono e primavera. Muito bem. Tá? No caso, abril, outono, tá? E outubro, a primavera. Tá? Que, diga-se de passagem, a primavera começou 21 que? Ah, ontem, melhor. Tá? Tá? Ela, na verdade, ela começa entre dia 21 e 22. Tá? Isso vai depender o quê? Se é ano bissexto, se não é, questões de defasagem de horas e tudo mais. Tá, gente? Então, significa que nós estamos no equinócio, tá?
no equinócio de primavera. Então, quando a gente fala dia 23 de outubro, é exatamente o meio do equinócio de primavera. 23 de abril é exatamente o meio do equinócio de outono. O que essas duas datas têm em comum? Então, não é que elas têm menos luz. Muito contrário, elas têm bastante luz. Elas têm a mesma quantidade de luz. Sim, tá? A época que a gente tem menos quantidade de luz é o solstício de inverno, tá? O período do inverno. Tá? O que acontece? Primeiro, o que é o equinócio? Tá, gente? O equinócios, os equinócios, né? Eles são os períodos do ano semelhantes. Eles trabalham a transição, tá? Entre o inverno e o verão. Ou melhor, entre a estação quente e a estação fria, e assim por diante. Tá? Isso que é o equinócio. Tá? Isso significa que o equinócio de outono e de primavera, eles são iguais. Tá? Porque eles são de transição de um para o outro. E no dia 23, tanto de um quanto o outro, parte do princípio que eles são iguais 100%. Então, eu tenho um período do ano, tenho 2 dias do ano, que parte do princípio que eles têm as mesmas características. Tá? Por que eu estou falando que parte do princípio? Tá? Que nem sempre é a mesma coisa, né? Mas a gente parte desse mesmo princípio aí. Tá? Em teoria, deveriam de. Tá? Então, só corrigindo uma coisa que vocês falaram, tá? O inverno deste ano, tá? Ele teve menos luz, sim, tá? O que ele teve menos foi frio, tá? Então, assim, lembrar que iluminação é uma coisa, tá? E carga térmica é outra. São coisas diferentes, tá? Porém, que andam juntas. Tá? Então, no nosso período de inverno aqui, nós tivemos menos dias com sol. Em outras palavras, o dia começava em torno de 7 horas da manhã e terminava por volta das 5:30 da tarde. No verão, os dias começam perto das 5:30 da manhã e terminam perto das 6:30, 7 horas da noite. Então, eu tenho mais tempo de sol. Tá? Então, o meu dia é mais longo. Tá? Então, por isso que a quantidade de luz no verão é maior do que no inverno. Você tem menos período de noite no inverno, perdão, no verão do que no inverno. Tá? Agora, calor, a inércia de calor, mas é outro departamento aí. Como eu estou falando por enquanto somente de iluminação, não vamos entrar no calor por enquanto. Tá? Certo, gente? Não, mas é legal esses questionamentos que vocês estão pondo aí, tá? Porque são informações que às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa, tá? Lembrando, apesar da fonte ser a mesma, tá? A fonte de luz natural ser a mesma da fonte de calor natural, em alguns períodos do ano, tá? Elas não acompanham junto a mesma situação aí. Né? E a gente vai entender o porquê já já. Então, isso é que a norma diz para fazer simulação. Eu, Ada, gosto de fazer simulação pegando
os extremos totalmente opostos. Tá? Eu gosto de fazer simulação com o pico do verão e o pico do inverno. Tá? Por que eu gosto de fazer isso? Tá? Porque eu já vou ter uma informação de como que acontece de fato no verão essa casa, ou esse ambiente. Tá? Se vai ser muito quente, por a quantidade de sol que está entrando ou não. Tá? E no inverno a mesma coisa. Mas isso sou eu que faço esse tipo de avaliação. Tá? Existem outros profissionais que fazem umas 4 estações do ano, pegando 3 dias diferentes, tipo, um dia de cada mês. Tá? E vários horários, não somente 2 horários. Tá? Então, isso varia muito de profissional para profissional. Ok? Queria algumas outras informações, que eu vou passar um pouquinho batido nelas, porque essas informações, conforme eu for explicar a simulação amanhã, eu vou estar explicando elas novamente. Só que eu vou explicar elas de uma forma mais light aí, para vocês entenderem. Tá? Outra informação extremamente importante que eu tenho que verificar é se eu não tenho nenhum objeto que vai servir como barreira da entrada de luz no meu ambiente, como algum prédio mais alto do que o meu, tá? Algum talude, tá? De repente árvores, que isso podem prejudicar também. E o fator de posicionamento da minha janela no ambiente também é extremamente importante. Tá? O meu peitoril, tá? Muitas vezes que a gente adota 1 metro, 1,10 m para o peitoril, a gente vai descobrir que essa medida pode ser pouca ou pode ser muito. Tá? Eu tenho que rever a altura do meu peitoril para saber a efetiva entrada de sol aí. Então, aquela máxima que muitos falam, que é regra, tem que usar o peitoril de 1 metro, não é bem assim, tá? Eu tenho que verificar dentro das minhas variações com relação à simulação da entrada do sol. E por que eu tenho que pensar nisso? Como a gente acabou já de falar, né? O que é importante saber disso? Questão de saúde, principalmente. Tá? Um ambiente que não entra sol, que não faz a troca de vento, ou melhor, a troca de ar no ambiente, né? Não tem uma boa ventilação, ele vai ser um ambiente úmido e frio. Portanto, um ambiente doente. Tá? Doente por quê? Porque ele vai trazer doenças para a gente. Desculpa, Paloma, eu não consegui entender, assim, mas não é obrigatório fazer segundo essa, se for uma norma, entendi o questionamento. Foi sobre a medição no dia 23 de abril e no dia 23 de outubro. Eu acho que a senhora falou que faz, na verdade, o contrário, no pico do inverno e no pico do verão. Isso. Mas você pode escolher quando que você vai fazer essa medição ou é obrigatório fazer segundo a norma? Não, você pode escolher. Tá? O que mostra lá é uma sugestão de datas, tá? Que a norma te propõe aí. Tá? É uma sugestão. Por que ela te dá essa sugestão? Porque muitas vezes o pessoal vai fazer essa simulação e não sabe qual parâmetro adotar. Tá? Então, você acaba adotando
um dia apenas do ano. E um dia do ano não é suficiente, por causa da declinação da Terra. Tá? Porque no inverno a declinação é uma, no outono é outra. Então, você vai ter parâmetros totalmente diferentes. Tá? Então, a norma ela te dá essa sugestão, tá? Essas duas datas e 2 horários como sugestão, quando você não tem parâmetro nenhum. Tá? Sou obrigada a seguir essa sugestão? Não. Mas eu sou obrigado a trabalhar com 2 períodos diferentes. Tá? Aí você vai falar assim, pô, mas estou trabalhando com equinócios. Tá? Mas são 2 períodos do ano que são diferentes. Tá? Na carta solar, depois, vocês vão ver que tem uma certa diferença aí. Pequena, mas tem. Ah, sim, entendi. Obrigada. Depois eu mostro a carta solar para vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Quer dizer, ou não vou entender, né? Porque geralmente o pessoal olha para aquilo e pede para sair correndo. Então, com relação à questão dos quesitos de saúde, tá? A gente já conversou agora há pouco a respeito disso. Por que é importante a gente conhecer, pelo menos, essa parte teórica, tá? Essa parte conceitual. Aqui vem falando da parte de umidade relativa do ar, tal. Também alguns itens que depois eu passo para vocês conforme a simulação. Tá? Vou parar um pouquinho nesse mapa aqui, só para vocês entenderem o que ele diz. Tá? Esse mapa das zonas bioclimáticas, ele está mostrando o seguinte: não adianta você utilizar a mesma receitinha de bolo em Manaus, que você vai utilizar essa mesma receitinha de bolo aqui em São Paulo. Tá? Eu tenho situações climáticas diferentes. Tá? Como assim? Tá? Esses percentuais que a gente tem aqui, tá? Eles dizem respeito principalmente à umidade relativa no ar, média no ano. Tá? Aí a gente descobre que na região de Manaus, que é mais ou menos por aqui, tá? A umidade relativa do ar nessa região é em torno de 53%. Quer dizer, é uma região quente e úmida. Isso não é legal. Tá? O ideal da umidade relativa do ar é ficar em torno dos 33%. Tá? Abaixo disso não é recomendável, acima também não. Tá? Para efeito de conforto, o ideal é os 33%. Tá? Algo que a gente vivenciou hoje na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, estava em torno dos 30% de umidade. Ontem, principalmente, tá? Basta chover ou ficar o dia mais nebuloso, a gente chega perto dos 30%. Tá? Abaixo dos 30%, como vai ficar amanhã e depois, tá? Ou ficou no início da semana passada, aquele tempo seco, em torno dos 10%, tá? Não é legal. Tá? A gente já começa a ter muito problema nas vias respiratórias. Tá? Isso, para efeito de conforto, é péssimo. Tá? Vocês terem uma ideia, a região desértica, que é o deserto mais seco do mundo, é o deserto do Atacama, que a umidade relativa do ar lá chega a atingir a 1%. É horrível para respirar. Ainda para ajudar, tem sal no ar. Tá? Que é o deserto de altitude, mais seco e ainda com sal. É lindo, mas temos esse problema aí. Então, não dá para a gente utilizar
as mesmas receitas para tudo. Porém, os conceitos eu posso utilizar, porque eu já sei que cada região do Brasil tem a sua especificidade. Esse mapa já está desatualizado. Esse mapa ele é de 2014, se não me falha a memória, tá? E o INPE já atualizou esse mapa para o mais atual. Como ele é da norma, e a norma ainda não foi atualizada, eu mantive o mapa da norma, tá? Quem dá essa informação é o INPE, tá? O Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, Aeroespaciais. Tá? É ele que faz essa leitura via satélite e vai informando para a gente aí essas informações aí. Ah, então, para efeito de ventilação, tá? Eu tenho que saber qual que é a umidade relativa do ar no ambiente, interno e externo, para saber como é que eu vou ter essa troca e manter o ambiente interno confortável, tá? Muitas vezes o ambiente externo está com uma umidade baixa, mas eu consigo aumentar a umidade do ambiente interno, tá? Agora, esse cálculo entalpíco, eu estou entendendo que seria o empírico, tá? Tem uma formulinha, um cálculozinho super ridículo, tem uma regrinha de 3 que a gente consegue determinar como é que a gente consegue calcular isso aí para a umidade. Tá? E tanto na região. Ah, tá, desculpa, agora eu entendi. Entraria esses cálculos aí que você tem que fazer com bulbo molhado, bulbo seco, para determinar tudo isso. Agora que caiu a minha ficha. Tem que fazer todos esses cálculos, sim. Mas aí a gente está falando, exatamente, cálculo de vaporização do água, mas aí a gente está falando já de inércia térmica. Aí é renovação de ar, inércia térmica, que tem que calcular tudo isso, tá, Carlos? Aí entra esses cálculos chatinhos aí mesmo. Infelizmente, nós não teremos tempo para estar vendo isso, tá? Mas eu indico depois livro para quem quiser estar mexendo com isso mais, tal. Eu aprendi a calcular isso, tá? Não foi na faculdade, tá? Eu tive que fazer um curso de especialização depois, tal. Aí eu aprendi tudo isso, tal. Tem a forma difícil, que é utilizando derivada integral e o caramba 4, e tem a forma fácil, que é utilizando gráficos, mais cálculos tipo regrinha de 3, né? Eu aprendi as duas formas, e a própria professora na época, que estava dando aula disso, que ela é considerada a bambambam no assunto aqui em São Paulo, a Anésia Barros, ela falou pra gente, para que derivada integral faz desse jeito aqui que dá certo? E ela mesma fazia pelos cálculos mais simples. Né? Se ela, que era bambambam no assunto, fazendo mais simples, por que eu vou fazer mais complicado? Né? Mas, sim, tá? Eu teria que saber temperatura interna, temperatura externa, umidade interna, umidade externa, o bulbo seco, bulbo molhado, tá? E um monte de outras informações. Mas para isso precisa ter um mini laboratório na região para poder calcular tudo isso. E sim, tanto as pessoas que moram na região norte, quanto as pessoas que moram
nas regiões mais secas, né? Tipo na região dos Pampas gaúchos, que é uma região seca, tem problemas respiratórios, tá? Se é que alguém nunca teve oportunidade de ir para regiões próximas da linha do Equador, tá? Regiões úmidas, quente úmidas, eu posso dizer para vocês, vão, tenham essa experiência, tá? Você soa, fica melado, o vento passa por você, é úmido, então não tira a umidade do seu corpo enquanto você está transpirando, tá? E você fica ofegante direto. Então, muita umidade é ruim, porque você não consegue trocar a sua temperatura pro lado de fora. E o ambiente seco, você fica seco direto, tá? Você não consegue. Bom, esses dias secos aqui em São Paulo, vocês viram como é que é? É horrível. Então, Tocantins, eu me senti mal quando eu fui para lá. E olha que eu fiquei só 2 dias lá. Cuiabá é pior que Tocantins. Cuiabá é horrível, gente. A umidade relativa do ar em Cuiabá é em torno de 10%, pra vocês terem uma ideia. Isso porque Cuiabá fica do lado do Pantanal. O Pantanal tem uma umidade relativa do ar boa, tá? Infelizmente, agora é período de seca, então tem esse problema das queimadas mesmo. Mas Cuiabá é horrível. Vocês não têm noção como é quente aquele lugar. No inverno é quente. Porto Velho eu não fui. Mas eu já fui para a cidade do Panamá. A cidade do Panamá é que nem Manaus. Lá é ruim. Gente, eu passei mal. E o deserto do Atacama, que o nariz chega a sair sangue. Ele fica tão ressecado que sai sangue. Mas é bonito e vale a pena, tá, gente? Vale a pena conhecer. Tá? Durante o dia faz 30, 40 graus, isso no inverno também, e à noite faz -10, -15. Voltando. Aqui de novo a tabela, né? Para cálculo lumínico, de luz natural, tal. Isso daqui eu vou voltar para vocês. Falei, mas vamos recordar o que que é luz, tá? Quem que é a luz, para que que ela serve, deixa de servir, tá? A luz, gente, é nada mais nem menos que um tipo de energia, tá? Que ela é dada através de quê? De ondas, tá? Eletromagnéticas, tá? A régua dessas ondas, tá? Era essa reguinha que tá aqui, ó. Essa coisinha preta aqui. Né? Ela começa não sei quantos hertz e vai terminar em não sei quantos. Tá? De cabeça eu não lembro, tá, gente? Vou ser sincero para vocês. Porém, se eu ampliar esse trecho aqui, que é o trecho que diz menção à luz propriamente dita, por que eu estou falando de menção à luz propriamente dita? Porque essas ondas eletromagnéticas, tá? Dependendo da sua frequência, da sua vibração, eu vou ter desde o som, tá? Até o calor. E nesse meio aí, eu vou ter a luz. Então, eu tenho o som e o calor passando tudo aqui. São todas ondas eletromagnéticas. Porém, uma fatia dela diz respeito à luz. Que aquela fatia é exatamente essa. E dentro dessa fatia, a luz visível, aquela que o nosso olho consegue captar, é só esse pedacinho aqui.
só esse trechinho. O restante é dado em outras formas de energia, tá? Que a gente acaba utilizando para outras coisas aí. Raio gama, o infravermelho e assim por diante, tá? Mas o que o olho humano consegue captar, tá? Que é o nosso caleidoscópio, ou o arco-íris, né? As cores do arco-íris, são exatamente esse pedacinho lá, essa fatia zica de nada, onde a gente consegue encontrar o prisma de cor. Então, dependendo da frequência, né, da onda, eu tenho uma cor que ela é o quê? Ela bate na superfície, e no momento que ela bateu naquela superfície, tá, que já tem um pigmento, ela vai refletir nos nossos olhos, na nossa retina, né? E ele vai decodificar na cor que a gente está vendo naquele momento. Tá? O daltônico, ele tem o quê? Ele tem um defeito na retina, tá? Aonde algumas cores ele não consegue decodificar. Em outras palavras, algumas ondas, para ele não consegue enxergar. É isso que acontece com o daltônico. É aquela história que daltônico é só homem. Mentira, tem mulher daltônica também. Então, só para saber, a luz se propaga tanto no meio sólido, líquido quanto gasoso, tá? É através de ondas, tá? Quando a gente fala propagação no ambiente gasoso, tá? Lembrando, a nossa fonte natural é o Sol. Essas ondas vêm pelo vácuo, bateu na atmosfera terrestre, já encontrou o quê? Uma massa de gás aí. Tá? E ele já vem quem? Passando por esses gases e continua as ondas. Tá? Claro, diminui um pouco a intensidade delas, porque encontra uma barreira, tá? Que são gases. Então está na atmosfera. Meio líquido, no momento que bate em cima de uma piscina, de um lago, uma represa, um copo d'água. Tá? E sólido. Tá? A onda, ela continua, perdão, a luz, né? Essa onda de luz, ela continua propagando em alguns sólidos. Tá? Em outros, ela bate e reflete. Em outros, ela continua a propagação. Por exemplo, no vidro, tá? Ela continua. Tá? Na madeira, tá? Ela bate e reflete um percentual e o outro percentual é retido na madeira. Tá? E essas ondas têm uma velocidade aproximadamente de 3.000 km por segundo. A bichinha é rápida. Tá? Vai ser multada por excesso de velocidade. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente fala que eu tenho que observar como é que está acontecendo o espaço de céu aonde eu vou construir a minha casa, tá? É conhecer os prédios ao redor e saber se eles vão fazer sombra ou não para minha edificação. Tá? Que é exatamente o que está mostrando, principalmente nessa imagem aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho o exemplo, você olhando de frente para o espaço, que é a Avenida Paulista. Tá? E se você deitar aqui, hoje não dá mais, né? Que a gente tem uma ciclovia aqui no meio. Mas na época que foi tirada essa foto, não tinha. Tá? Mas se você deitar aqui nessa ciclovia, aqui no meio, e rezar para que nenhuma bicicleta te atropele, né? O que você vai enxergar?
Tá? Se você deitar e virar a cabeça para cima, tá? O seu olho vai enxergar os prédios deformados mais ou menos dessa forma aqui. E esse espaço que você tem aqui, esse espaço aqui, é o que a gente chama de céu livre. Tá? Significa o seguinte, que para efeito de simulação na sua edificação, você tem que saber se você vai ter céu livre para trabalhar. Tá? Em outras palavras, as edificações ao redor, elas não podem ser maior que o seu prédio. Elas têm que ser da mesma altura ou mais baixa. Quanto mais céu livre você tiver, mais iluminação natural você vai ter no seu ambiente. Tá? Esse daqui, tudo bem. Foi feita uma foto, tá? Com uma lente especial, que é uma lente que a gente chama de olho de peixe, né? Que faz esse tipo de imagem aí, essa capturação de imagem. Mas nós também conseguimos fazer essa simulação deitando no chão. Tá? No momento que a gente deita no chão, presta atenção e mira bem para o alto, vocês vão ver que na área periférica do objeto que vocês estão mirando, existe quem? Os pontos de sombreamento, porque algum objeto está fazendo sombra em cima da gente. Tá? E é essa a simulação que ele dá aqui. Tá? Querendo ou não, já é um exercício que a gente fazia quando a gente era criança, tá? Que depois se perdeu aí. Tá? Mas o nosso olhar vai ser mais ou menos esse, uma forma ampliada aí. Isso daqui eu vou explicar amanhã, por isso que eu tô passando um pouquinho mais batido, tá? E por que eu tenho que lembrar a questão das estações do ano? Tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, gente, que elas são distintas. Principalmente os solstícios. Tá? Principalmente a questão dos solstícios aí, gente. Eu tenho solstício de verão e solstício de inverno. Tá? Então, eu tenho que ver que eles são situações totalmente distintas. Os equinócios, eles são mais parecidos. Onde que está a diferença dos equinócios? É no seu início e no seu fim. Tá? Um inicia com calor e termina com inverno, com frio, e o outro começa com frio e termina com calor. Tá? Eles são um pouco opostos nos seus inícios e términos. Porém, no seu meio, teoricamente, são iguais. Por que eu falei teoricamente? Porque na primavera e no outono, nós temos as diferenças de chuvas aí, de índices pluviométricos. Isso também é importante ressaltar. Já começando indo para os entretantos, tá? A questão de determinar se é norte, sul, leste, oeste é extremamente importante, tá? E saber qual é a latitude que eu estou trabalhando. Por quê? Nós aqui em São Paulo, estamos aqui, ó, na latitude 23, 22,5, 23, tá? Que é por onde passa o Trópico de Capricórnio. Aí quando vocês pegam algumas rodovias, e tá lá, por aqui passa o Trópico de Capricórnio. Aí vocês falam assim, nossa, mudou a minha vida, né? Aí vocês vão descobrir que realmente mudou a vida de vocês, tá? Esqueceu qual que é a latitude de São Paulo? É a latitude, ou melhor, a latitude da região metropolitana de São Paulo. É só lembrar que é a mesma do Trópico de Capricórnio. Tá? 23 e alguma coisa, ou 22, tá? Utilizando 23 ou 22, dá certo aí os cálculos ou a simulação, tá?
que é diferente de quem mora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tá? Que é algo em torno dos 30 graus de latitude. Significa que eu estou mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Onde está o mouse? Aqui embaixo. Opa. Tá aqui. Então, a incidência dos meus raios solares, nesse caso, é diferente, sim. Que é a mesma coisa que eu posso dizer para vocês que ela é diferente para quem está na região da linha do Equador, que é essa linha vermelha. Que é totalmente diferente de quem está no trópico de Câncer, que é essa outra linha verde aqui de cima, que também é 22, 23 graus norte, tá? Nós estamos no hemisfério sul, tá? E o trópico de Câncer fica no hemisfério norte. A relação é diferente, tá? A quantidade de sol é diferente, o fator radiante para a inércia térmica é diferente, tá? Então, eu tenho que conhecer a questão geográfica, tá? Para saber as questões de física térmica. Tá vendo? Noções de geografia junto com noções de física. Eu tenho que conhecer essas noções aí. Lamento informar-vos. E esses outros trechos aqui, eu vou explicar amanhã, quando eu for explicar essa encrenca aqui, ó. Essa encrenca aqui, ela se chama carta solar. Ela define pra gente, tá? Qual horário nasce o Sol? Qual horário que ele se põe? Em qual época do ano que isso acontece, deixa de acontecer? Então, eu consigo prever quantas horas eu terei em determinado dia de luz natural, tá? E o posicionamento do Sol em função do meu zenite e do meu azimute. É, topografia. Tá? Então, a gente vai ter que rever alguns conceitos de topografia aí. Zenite e azimute. Tá? O bendito do azimute de novo. Tá? Então, assim, quando a gente trabalha com posição do Sol, eu tenho que lembrar alguns aspectos topográficos aqui. Não é cálculo, tá? É só o conceito de um ou outro aí e acabou, tá? Como eu falei para vocês, não vou obrigar a vocês a fazer a simulação, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa simulação aí. A gente determina aí, certo? E juntamente com isso, vocês vão entender por que eu não preciso calcular para saber se eu tenho uma boa entrada de sol, ou melhor, uma boa entrada de luz natural no meu ambiente ou não. Tá? Então, eu vou fazer algumas simulações com vocês amanhã, tá? Gráficas na mão, tá? E na semana que vem, provavelmente essas simulações serão via software. Tá? Eu queria fazer uma simulação utilizando um equipamento que eu tenho que faz a simulação através de um objeto tridimensional, tá? Que é o heliodrome. Só que ele está lá na escola, né? Então, né, eu não vou até lá para buscar para poder para levar de volta, né? Ele é meu, não é da escola, né? Mas ele fica lá porque eu uso ele lá, né? Mas tudo bem. A gente faz uma simulação em vídeo aqui mesmo, sem problema nenhum, que dá para trabalhar isso, para vocês entenderem os parâmetros que eu querendo dar, tá? Só para responder a questão do Ezequiel,
se os rumos ajudam. Sim, porque é através dos rumos que a gente consegue determinar onde está o meu norte, para saber se eu tenho o rumo vante e o ré, para determinar meu azimuth. Ainda lembro topografia. Mas não se preocupa, não. O que eu preciso de azimuth é outra coisa, tá? É outra coisa aí que é mais simples ainda que tem envolvendo na topografia. Certo, gente? O problema vai ser vocês entenderem o zenite. Esse eu sei que vai ser problema. Que toda turma dá problema o pessoal entender o que é esse zenite aí. Mas vocês vão entender. Aí não é marca de carro, não. Podem ficar tranquilos. Ah, e também não é cavaleiro do zodíaco. Não se preocupem. Não, não é uma lente fotográfica também. Esse zenite que eu estou falando, não. Tá? Esse zenite vem justamente da posição do Sol em relação à abóboda celeste e que dá o nome a um tipo de cobertura que a gente chama de cobertura zenital. Gostaram? Aí vocês vão entender isso melhor quando a gente fizer as simulações aí. Ok, pessoas? Alguma dúvida? É complicadinho. Eu vou ser sincera para vocês, gente. Tudo isso que eu falei para vocês em 1 hora e pouca, tá? Quando eu dou essas aulas na faculdade, na época que eu estava dando aula na faculdade, né? Eu levava um semestre para explicar tudo isso para o pessoal. Porque cada aula era um dos tópicos do que foi falado aí para vocês. E mesmo assim, o pessoal sai de lá sem saber fazer. Pra vocês terem uma ideia aí como que é o negócio. Tá? O importante é vocês entenderem o conceito, tá? No início, eu sei que vai ser meio complicado, vai ser meio estranho e tal, mas na hora que vocês conseguirem interpretar, encaixar as informações de física com geografia, e vocês verem que são duas áreas distintas, mas que estão andando juntas, e que para nós, na construção civil, que é uma terceira área, é fundamental, e aonde isso tudo se encaixa, aí ele vira quase por osmose. Vocês aplicam isso sem vocês perceberem. Vocês estão aplicando isso de uma tal forma, depois vocês vão falar assim, mas gente, como é que eu consegui chegar nisso? Tá? É porque já está bem incutido na gente. Hein? Não precisa nem saber fazer cálculo, é saber interpretar e entender a questão dos conceitos. Tá? A palavra-chave aqui é saber interpretar os conceitos. Dúvidas? Todas, né? Eu não vou ficar triste, que já é o terceiro ano esse daqui, que eu dou essa mesma matéria para o curso técnico, e as respostas são sempre as mesmas, não se preocupem não. Eu ficava triste quando era na faculdade. O pessoal tinha obrigação de saber, mas, gente, mas nem abrindo a cabeça do pessoal. Tá?
Pois é, Ezequiel, com todos esses conceitos ainda tem que fazer cálculo e tudo mais, tá? A ideia que eu quero mostrar aqui para vocês é não fazer cálculo, para vocês chegar nessas mesmas soluções através das percepções. Tá? E não se preocupa não, Joyce. Amanhã eu vou explicar o que é o Zenit direitinho, tá? E aí você vai desbugar facinho aí. E assim, eu sei o que eu vou explicar amanhã. Pode ser que dê um nó na cabeça de vocês aí. Mas é importante vocês entenderem, porque a partir dessas informações que eu vou passar para vocês amanhã, tá? Que é a simulação no papel, e que vocês vão conseguir entender como é que o computador chega nas respostas da simulação quando eu faço ela pelo Revit, por exemplo, ou pelo SketchUp, que são os dois mais simples, tá? Não estou falando dos softwares específicos para isso, para simulação, tá? Estou falando de dois softwares mais simples, que são da área de construção civil, onde a gente consegue fazer essa simulação da entrada da iluminação natural. Vai ter que saber da onde que sai tudo isso daí, como é que eles fazem essa leitura. Tudo bem, vocês vão me xingar no final, mas está valendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Depois disso, ainda tem a iluminação artificial. Que a gente tem que saber informações de iluminação artificial. Que aí complementa as aulas de elétrica. Que legal. Não, não precisa tanto, gente. Não precisa, não. Calma. Podia ser pior. Eu podia exigir de vocês fazerem a simulação. Tá? Coisa que eu exigi das outras turmas. Né? Mas de vocês eu não vou exigir. Aí, ó. Então não precisa entrar em pânico. O que eu posso combinar com vocês é o seguinte. Vocês já tiveram uma aula legal antes da minha, né? Vocês vão descansar, vão dormir tranquilamente, só que não, né? Mas tudo bem. E para amanhã, tá? Bom que é na sequência, sim. Enquanto a gente for trabalhando a simulação, né? Quer dizer, a gente, eu, né? For trabalhando a questão da simulação e tudo mais, eu sei que algumas das perguntas vão aparecer. Tá? Aí dá para a gente ir respondendo sem problema nenhum. Podemos combinar dessa forma também. Não se preocupa, Paloma, depois eu te dou uma referência de 2 bons cardiologistas. Vamos, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês descansarem. Tá? Você tá de brincadeira. Tá precisando mesmo de cardiologista? Depois, se você quiser, eu te indico mesmo. Eu tô falando sério. É... Sim, na prática vai surgir mais dúvidas, com certeza, tá, Joyce? Eu sei que eu peguei pesado hoje, mesmo tendo sido bastante, como posso dizer para vocês, bem teórico,
tal. Algumas coisas foi recordar é viver, mas foi, assim, de uma ótica diferente, tá? Vocês não estão acostumados, tá? Então, eu vou deixar vocês descansarem, tá? E amanhã a gente vai retomar esse assunto, tá? Onde eu vou mostrar para vocês a simulação no papel. E vai surgindo dúvida? Vamos tirando na hora, sem problema nenhum. Perfeito, gente? Se a galera concorda, então, só posso desejar um bom descanso, agradecer a vossa atenção. E amanhã tem mais, gente. E uma boa noite. Pega nada, Gabriel. Relaxa. Boa noite, gente. Bom descanso aí, tá? E não se preocupem. Boa noite.